Rute, Noemi e suas noras, Orfa e Rute. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabe, e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma Orfa e o nome da outra Rute. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion. Ficando assim, esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhes pão. Pelo que saiu do lugar onde estivera e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Disse Noemi às suas noras: Ide, voltai, cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijai, e levantaram a sua voz e choraram. E disseram-lhes: certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: tornai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos, para que vos fossem por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos, embora que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissestes, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperá-lo-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmas. Porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou-a, a sua sogra. Porém, Rute se apegou a ela, pelo que disse: eis que voltou tua cunhada a teu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Rute: não insiste, para que te deixes
e me afaste de ti, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morrereis, morrerei eu ali, serei sepultada. Me faça assim o Senhor. E outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separará de ti. Vendo ela ainda que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar disso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e diziam: não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia a parte, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Por que, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Rute, a moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Fazendo um resumo do capítulo 1 do livro de Ruth, aqui a gente vê a história de uma mulher chamada Noemi, da sua nora, Ruth. Noemi e sua família, eles passaram por tempos difíceis, porque não havia comida suficiente na cidade onde viviam. Então eles foram para outro lugar, e esse lugar se chamava Moabe. E lá em Moabe, os dois filhos de Noemi se casam com mulheres de lá, no caso Ruth e Orfa. Mas coisas tristes acontecem. O marido de Noemi falece e os seus dois filhos também morrem. Então Noemi decide voltar para sua terra natal, que é Belém. Noemi pede para que Ruth e Orfa, as suas noras, elas voltem para as suas famílias, né? Mas ela não consegue mais ter filho pela idade dela, então ela explica isso para as meninas e fala para que elas voltem para suas famílias, para que elas pudessem encontrar outros maridos e ter uma vida melhor do que uma vida com ela, uma mulher que não tinha mais filhos e estava viúva, né? Então Orfa, ela decide voltar para sua família, mas Ruth, ela ama muito Noemi e decide ficar com ela. Elas chegam então a Belém, e um homem chamado Boaz, né? Ele vai ser gentil com Ruth. Ele deixa Ruth colher a comida das suas plantações, para que ela e Noemi tivessem, né, ali alimento suficiente. No final desse capítulo, Noemi e Ruth falam sobre um plano para que Ruth se encontre ali com Boaz, na esperança de que ele seja bom para elas e pudesse ajudar elas. Mas aqui a gente vê
dentro dessa história que Ruth, ela foi uma mulher ali que amava a sua sogra, né? E ela ali entende que ela não vai desamparar, né, a sua sogra. Então, é muito legal essa fidelidade que a gente pode receber e a gente também pode dar, né? Que a gente venha a ser fiel a Deus. Fiel a Deus ao ponto de fazer discípulos fiéis, né? Ali Noemi, ela era fiel a Deus. E ela fez ali uma discípula fiel também. Que no caso foi Ruth, né? E a terra de Moabe, essa terra ela era inimiga do povo de Deus. Então, Ruth, ela, além de estar indo para uma terra diferente, mas ela confiava ali na sua sogra e amava ali a sua sogra. Noemi, ela mais para frente, ela não quer nem mais usar o nome dela, né? Ela quer que o nome dela seja Mara, e que demonstra ali a angústia que essa mulher estava sentindo. Mas a gente vai ver ali que Boaz, ele é um homem de caráter nobre, ele é generoso. E Ruth, ela depois conta ali para Noemi, né, que Boaz é parente dela. Então, sendo parente dela, ele pode ser o resgatador ali da vida deles, né? Que era uma prática que o povo de Israel ele tinha, né? A viúva teria que casar com uma pessoa próxima ali da família, que assim essa pessoa ela ia proteger a linhagem dessa família.